Olá pessoal, dando continuidade à aula de qualidade de software, na aula passada nós estudamos os conceitos relacionados à parte de metodologias ágeis, no qual nós demos uma pequena introdução sobre a parte de metodologias ágeis com relação ao processo XP, a introdução ao Scrum e como que surgiu, né, essa questão da parte de manifestos ágeis, ok? Então, também nós vimos, dentro da aula passada, a questão com relação à ISO 12207, que é voltada para a parte de processo do ciclo de vida de um software. Já na aula 8, nós vamos estudar o conceito relacionado à ISO 15504, que é voltada para a parte de avaliação de processo, e também a parte de introdução ao CMMI. Então, o que isso tem a ver com relação aos conceitos da parte de qualidade? É perguntar, pô, mas então os objetivos dessa aula é tentar conhecer um pouco dessa ISO 15004 e o modelo de processo com relação ao CMMI, no qual esses processos ajudam na parte da avaliação do processo, ajudam com relação na qualidade da parte do desenvolvimento do processo para parte de desenvolvimento de um software dentro da sua organização, beleza? Então, dando uma contextualização, a ISO IE 15504, ela apresenta uma estrutura para avaliação, o qual é uma melhoria da parte de processo, tá bom? Então, dentro desses conceitos, a parte de contextualização da sua utilização é com relação à parte de melhorias contínuas e a parte de determinação da capacidade, no qual a melhoria contínua requer a parte de avaliação e identifica oportunidades de melhoria que são feitas por organizações em busca de melhorias internas. Já a parte de determinação de capacidade envolve a questão de avaliação que identifica riscos do fornecedor feitas por terceiros ao realizarem contratos de prestação de serviços ou fornecimento de produtos. Então, dentro dessas características, a ISO 15504, um histórico dela, surgiu em 1991 com um estudo sobre a necessidade de formas para avaliação de processos de software. Em 1993, teve o início do projeto SPICE, no qual é o Software Process Improvement and Compatibility Eternity, no qual começaram a introduzir alguns conceitos com relação à parte de avaliação de processo. Em 1998 surgiu uma versão inicial dessa norma SPACE, que foi publicada um relatório técnico no qual eles começaram a incluir normas e padrões nas quais influenciavam dentro da parte de avaliação de um processo de desenvolvimento de um software. Em 2003 houve o encerramento desse projeto e houve a publicação da parte 2 do SPICE. Em 2004 houve a publicação das partes 1, 3 e 4. E em 2006 teve a publicação 5 e em 2008 teve a publicação 6, beleza? Isso foi um dos conceitos, né, da parte introdutória dessa ISO 15504, onde ela surgiu e como que ela está hoje. Então essa norma, essa ISO 15504, é uma norma internacional, no qual é genérica e não sendo mais dedicada exclusivamente a software. Então ela também utiliza-se para parte de processos em todas as outras áreas. Tá? Então, dessas características, ela introduziu a parte de conceitos com relação aos modelos de referência de processo, que é externo à norma em si. Beleza? Que dentro dessas características dessa ISO 15504 foi decorrente do surgimento, né, dos modelos de processo da parte de modelos de referências, como, por exemplo, nós temos o CMMI, no Brasil nós temos o MPSBR, elas utilizam um pouco dos conceitos com base da ISO 15504, beleza? Então essa ISO 15504, ela possui 10 partes, no qual a parte 1 é com relação à parte de conceitos e vocabulários, parte 2 é a realização e uma avaliação, parte 3, recomendações para a realização de avaliação, parte 4 é relacionada à parte de recomendações para melhoria de processo e determinação da capacidade. Parte 5 relaciona a parte de exemplo de um modelo de avaliação no processo de ciclo de vida de um software. Parte 6 envolve exemplos de modelo de avaliação do processo de ciclo de vida de sistema. A parte 7 envolve a avaliação de maturidade organizacional. Parte 8 é um exemplo do modelo de avaliação do processo para gerenciamento de serviços de TI. Parte 9 envolve a parte segmentar perfis de processo. E a parte 10, extensão de segurança. Beleza, pessoal? Então, a ISO
504.2, ela define os requisitos para a realização de um processo de avaliação, a parte de avaliação de um processo para os modelos de processo de uma avaliação. Então, dentro dessas características, ela define um arcabouço, né, tipo um framework em si, no qual você consegue medir e avaliar a capacidade de um processo. Dentro dessas características, ela envolve alguns conceitos relacionados à parte de infraestrutura, no qual nós temos alguns atributos, no qual eles definem 9 atributos de processo, nos quais são agrupados em 6 níveis de capacidade de processo. A gente vai entrar em detalhe em cada um deles, tá? Então, dentro dessa ISO, eles definiram também algumas dimensões, nos quais essas dimensões de processo, essa limita à verificação da execução e não aos processos. Então, dentro dessas dimensões, nós temos também a dimensão de capacidade, no qual permite a avaliação detalhada do processo executado por uma organização, no qual trabalha com os atributos de processo e níveis de capacidade. A gente vai entrar em detalhes em cada uma desses níveis de capacidade, no qual eles definiram 6 níveis de capacidade, sendo de 0 até 5, no qual eles definiram esses níveis de capacidade com relação a 0, que é incompleto, 1, executado, 2, que é gerenciado, 3, estabelecido, 4, previsível e 5, otimizado. Então, dentro dessas características, o processo, na parte do nível 0 da capacidade, ele define o quê? Que é incompleto porque o processo não existe ou falhas em atributos de seus objetivos. Então não tem processo e também não tem falhas. Então é incompleto, então é nível 0. Já o executado, ele é relacionado à parte de processo, ele geralmente atinge os objetivos, porém sem padrões de qualidade e controle de prazo e custos. No nível gerenciado, que é o nível 2, ele inclui a parte de processo planejado e acompanhamento e satisfaz os requisitos definidos de qualidade, prazos e custos. No nível 3, ele é o nível que é relacionado à parte estabelecido, no qual o processo é executado, gerenciado e uma captação de um processo padrão definido, eficaz e eficiente. No nível 4, ele é previsível, no qual o processo executado está dentro dos limites de controle e definidos com medições detalhadas e análises com relação aos requisitos e com relação à parte de processo. E o nível 5 é o nível máximo, que é o otimizado, no qual o processo inclui o processo melhorado continuamente de forma disciplinada, no qual é a manutenção em si desse processo, beleza? Então a gente vai entrar em cada um desses atributos de fato, tá? Então, dentro da ISO 15504, os atributos de processo, eles se relacionam à parte de atributos que desempenham um processo que envolve a parte de API 1.1, na qual uma medida de extensão na qual o propósito do projeto é atingido. Então, dentro dessas características, envolve também os atributos de gerência de desempenho, que é a AP 2.1, que envolve a parte de uma medida de extensão no qual o desempenho do processo é gerenciado. Os atributos de gerência de produto de trabalho, que é o AP 2.2, é uma medida de extensão na qual o produto é produzido pelo processo, que são adequadamente gerenciados pelas partes interessadas e também pela equipe na qual se encabinham, né, essa parte de atributos de processo, beleza? Nós temos atributos também de definição de processo, que é o AP 3.1, que uma medida da extensão na qual um processo padrão é mantido para apoiar a instanciação, que é o deployment de um processo de projeto, e o atributo de instanciação do projeto, que é o AP 3.2, que é uma medida de extensão na qual o processo padrão é efetivamente instanciado com um processo de projeto para atingir seus resultados. O qual é, por exemplo, se a gente colocar um sistema em produção, e você tem que atender todos os requisitos iniciais para você aplicar isso e entregar um sistema para um cliente. Para isso tudo tem um processo por trás disso, ok? A partir de atributos de medição de processo, no qual uma medida de extensão na qual resultados de medição são usados para garantir o desempenho do seu processo, no qual apoia a obtenção a partir de objetivos de desempenho do processo relevantes ao apoio de metas aos negócios definidas. Que isso aqui também inclui dentro das características da parte de processo de medição, que vocês devem ter visto isso dentro da disciplina de medição de software, tá? Mas a gente vai entrar em alguns detalhes com relação a essa parte de medição.
Atributos de controle de processo, que envolve a parte de extensão de medidas de extensão, na qual o processo é quantitativamente gerenciado para produzir um processo estável, capaz e previsível dentro dos limites, tá? Então, isso também envolve essas características. Os atributos de inovação do projeto, que é uma medida de extensão na qual altera os processos que são identificados a partir de análise de causa comum de variações de desempenho, a partir de investigações de abordagens inovadoras para definição e instanciação de um processo, e a parte de atributos de otimização do processo, no qual envolve alterações na definição e na parte de gerenciamento de desempenho do seu processo, que resultam em efeitos, impacto, né, dentro das características para atingir os objetivos de melhoria de processos relevantes que vocês estão implantando dentro do seu sistema, ok? Ou dentro do seu processo. Então, dentro dessas classificações, né, dos níveis de capacidade, nós temos os níveis 1 até o nível 5, né, em si, como a gente havia explicado, e dentro deles você tem os atributos de processo, que no qual a gente tem um rating, né, que no caso a gente fala que é largamente, que é entre 50% e 80% de obtenção de sucesso com relação àquele processo, ou full, que é acima de 85% para você conseguir atingir a satisfação daquele nível de capacidade. Então nós temos o nível 1, 2 e 3, o 4 e o 5, que dentro desses níveis nós temos cada um desses atributos de processo, que envolve a parte de processo de performance, processo de gerenciamento, de trabalho, né? Isso tudo envolve essas características, nos quais a gente tem os níveis de capacidade com relação ao que a gente quer atingir, se é full ou larger, ok? Então, na ISO 15504, para ser aplicada a software em si, ela deve ser complementada através de modelos de referência. Desses modelos de referência, a gente vai estudar um deles, que é o MPS, que é o CMMI, que ele utiliza-se das bases e da ISO 15504, no qual, dentro dessas características, a ISO 12207, ela pode ser um modelo de referência para esse processo, quando a ISO 15504 for aplicada a software. Beleza? Então, dentro dessas características, nós vamos estudar o modelo CMMI, no qual ele é um modelo de capacidade de processo de software desenvolvido pela SEI, que é Software Engineering Institute, patrocinado pelo Departamento de Defesa norte-americano, para a avaliação e capacidade dos seus fornecedores de software, no qual o CMMI teve início dos trabalhos em 1986, a construção desse modelo, no qual tenha sido publicada a primeira versão no CMMI-SW em agosto de 1991. Em fevereiro de 1993, sua publicação foi para a versão 1.1, ok? Então, dentro dessas características do CMMI, por ser específico na área de software, o CMMI-SW ele não contemplava outras áreas importantes dentro das suas organizações, que envolviam a parte de recursos humanos e a parte de engenharia de sistemas. No qual, dentro dessas características, o sucesso do CMMI-SW com relação aos modelos semelhantes que foram criados dentro dessas mesmas características, como a parte de gestão de recursos humanos, que envolve o CMMI People, que eles criaram depois, né, o CMMI People, e a parte de aquisição de software, que é o SA, e a parte de engenharia de sistemas, que é o SECMM, no qual, dentre essas características, ele foi desenvolvendo e foram tendo novas alterações que foram englobando essas outras áreas de importância, né, que envolviam a parte de desenvolvimento com relação à parte de recursos humanos e a parte de engenharia de sistemas. Porém, os diversos modelos apresentavam estruturas, formatos e termos diferentes, e o que dificultava a sua união, certo? Então, dentro dessas características, a parte da contextualização histórica do CMMI envolvia a parte de proliferação desse modelo e padrões de diversas áreas, no qual nós tínhamos o CMMI de software, CMMI para aquisição, parte de sistemas de engenharia de software, sistema parte de segurança, parte de pessoas, e a parte de integração e desenvolvimento de produtos, né? E dentro dessas características tinha a parte de diferentes estruturas de formatos e termos, né? Com relação à parte de você conseguir medir, porque não era um padrão, né? A gente não tinha um único padrão pré-definido. Isso acabava gerando um pouco de confusão na hora de você especificar um modelo em si. E também tentar unificar alguns desses processos, desses modelos, ok? E era a dificuldade também de integrar, né? Como eu falei anteriormente. E isso
acabava acarretando em diversas dificuldades e problemas, né, com relação à parte de desenvolvimento da parte do desenvolvimento de um processo por trás, beleza? Então, o CMMI ele foi criado com a finalidade de integrar os diversos modelos CMM. Então, em 1999 foi publicado o esboço com relação à versão 0.2 do CMMI SE e do SW, no qual envolvia essa parte de capacidade com relação à parte de sistema e a parte de software, tá? Então, dentro dessas características, o CMMI teve a versão 1.0 que foi publicada em agosto de 2000, a versão 1.1 que foi publicada em março de 2002, a versão 2.1 no qual foi publicada em agosto de 2006, a versão 1.3 que foi atualizada em novembro de 2010 e a versão 2.0 que saiu em 2018, que é uma das versões mais atuais hoje em dia do CMMI. Então aqui nós temos uma imagem, né, da figura na qual a gente apresenta essas variações do CMMI, né, no qual nós começamos pelo CMM da parte de software, a parte de sistemas de engenharia de software, o qual foi incluindo outros modelos e assim até criar o CMMI de 2018 em si. Beleza, pessoal? Aqui é uma imagem representativa da parte da evolução histórica do modelo CMM. Então, o CMMI, além de integrar os modelos e a parte de redução de custos com a melhoria de processo, os seguintes objetivos também fizeram parte desse modelo CMM, que foi o que? Aumentar o foco nas atividades, a parte de integração dos processos já existentes, eliminar inconsistências, reduzir os contextos de duplicações, fornecer terminologias comuns e a fim de assegurar a consistência da norma 15.504 e a parte de flexibilidade e extensão para outras disciplinas que envolve essa parte do conceito relacionados à parte de melhoria de processo, beleza? Então, dentro dessas características, o CMM é um modelo que descreve a orientação para a definição e implantação de processos, no qual o modelo ele não descreve o processo algum, no caso ele te dá orientações definidas através de práticas especificadas. Práticas especificadas dentro dessas questões da parte de processo. Entre essas características, o CMMI também apresenta a utilização e a junção, né, da parte de avaliação com relação ao método de avaliação utilizado pelo Scrap, que ele reúne melhores práticas com relação à prática do CBAIP, a parte do CBASCE e a parte de outros métodos que são utilizados dentro do CMM e SW e de outros modelos da parte de melhoria de processo, no qual dentro do CMM ele envolve a parte de avaliação oficiais são realizadas por avaliadores autorizados, né? Quem avalia de fato a utilização e validação desse método no qual está aplicando dentro da sua organização com relação à parte de processo, existe a necessidade de ser avaliados por pessoas autorizadas ou avaliadores relacionados. Ok? Então, dentro dessas características, o CMMI envolve alguns conceitos básicos com relação à parte de áreas de processo, que a gente chama de PA. Então, dentro dessas áreas de processo, envolvem práticas relacionadas a uma área em que é executadas de forma coletiva, no qual satisfazem um conjunto de metas a serem consideradas importantes para trazer uma melhoria de processo dentro de uma área em específico. Ok? Então, dentro dessas características, nós também definimos métodos específicos que são chamadas de Specific Goal, que é SC, que no qual aplica-se sobre as PAs, né, e tratam as características que descrevem o que deve ser implementado para satisfazer uma PA. Dentro delas, a gente conclui, né, que são utilizadas nas avaliações para auxiliar a determinar se a PA está dentro do que satisfaz, né, dentro desses objetivos ou metas, beleza? E as práticas específicas, nos quais são atividades que são consideradas importantes para satisfazer uma meta específica relacionada, associada a essa atividade em si, dentro do processo. Então, dentro dessas mesmas características, nós temos as metas genéricas, que elas aparecem em diversas PAs, as práticas genéricas, que oferecem uma institucionalização
que assegura os processos associados com uma PA que são eficientes, repetitíveis e duráveis. A parte de produtos típicos com relação a exemplos de saída de práticas específicas ou genéricas, e subpráticas com relação à parte de descrição detalhadas que fornecem um direcionamento para a interpretação de práticas específicas ou genéricas com relação à parte de processos. Beleza? Então aqui nós temos um fluxograma, né, com relação à parte de processo, no qual nós definimos, né, a parte de processo, a área de processo, que são as PAs, a parte das nossas metas, né, que são os nossos goals, e a parte de práticas específicas, nos quais nós temos exemplos de trabalho de produto, exemplo de produtos de trabalho, e as subpráticas com relação a essas práticas específicas com relação ao que foram desenvolvidas dentro das metas. Beleza? E nós temos as partes de metas genéricas, nas quais nós temos as práticas genéricas e nós temos as subpráticas e as elaborações de subpráticas. E também nós temos as áreas com relação à parte de avaliação, a parte de introdução de nós e a parte relacionada à parte de áreas de processo. Ok? Então, dentro dessas características do CMMI, um exemplo com relação à parte de metas e práticas específicas envolvem que a prática das áreas com relação à parte de gerenciamento de requisitos envolve como metas específicas, né, da SG, que é a parte de gerenciar requisitos, nos quais os requisitos são gerenciados e as instâncias com os planos de projeto e produto de trabalho são especificados. As práticas específicas para você conseguir manter ou garantir a qualidade dos requisitos é o que? É manter rastreabilidade bidirecional dos seus requisitos, nos quais nós temos que manter a rastreabilidade bidimensional entre os requisitos e o produto de trabalho, certo? E como produtos práticos típicos, nós temos a matriz de rastreabilidade e também a parte de sistema de rastreamento de requisitos, no qual a gente tem todo o processo com relação a manter rastreável todos os seus requisitos em si e gerenciar esses requisitos de fato. É uma das práticas, beleza? Dentro dessas mesmas características, envolvem outras metas genéricas, né, com relação ao nível 2 da capacidade de maturidade, que é institucionalizar o processo gerenciado, e a prática também genérica do nível 2 da capacidade do nível de maturidade envolve o GP 2.1, que é estabelecer políticas organizacionais dentro dessas características, beleza? Então, os conceitos básicos do CMMI envolvem metas específicas e metas genéricas, que são componentes exigidos do modelo, no qual esses componentes eles devem ser atingidos pelos processos planejados e implementados em uma organização. Então, dentro dessas características, nós também temos a parte de práticas específicas e genéricas, que elas são componentes esperados do modelo, no qual os componentes esperados eles descrevem o que uma organização normalmente implementará para satisfazer um componente exigido. Ok? E subpráticas, que os produtos de trabalho típicos, entre outros, são componentes informativos, no qual o modelo que auxiliam os usuários do modelo a entender as metas e práticas e maneiras de como elas devem ser satisfeitas. Outro ponto dentro dessas características do CMMI envolve os componentes informativos, no qual eles fornecem detalhes para auxiliar o usuário do modelo a começar a pensar como abordar as metas e práticas. E dentro das áreas do CMMI, do processo CMMI, envolve as partes das PAs, que elas são organizadas em 4 categorias de processo, no qual envolve o gerenciamento de processos, a parte de gerenciamento de projetos, engenharia e a parte de suporte. Então a gente vai ver cada um deles um pouco mais. A parte de gerenciamento de processo, ela envolve atividades relacionadas à definição, planejamento, distribuição e recursos, aplicação, implementação, monitoramento, controle, avaliação, medidas e melhorias de processo, no qual envolve as seguintes PAs, que é o foco do processo organizacional, que está relacionado ao nível 3, a parte de definição do processo organizacional, também nível 3, treinamento organizacional, que está no nível 3, desempenho do processo organizacional, nível 4, e gestão de desempenho organizacional, no nível 5.
Outro processo da parte do CMMI envolve a parte de gerenciamento de projetos. No gerenciamento de projetos envolve todas as atividades de projeto relacionadas ao planejamento, monitoramento e controle do seu projeto. Aqui a gente viu muito dentro dos conceitos de gerência de projeto, no qual, dentro dessas mesmas características, envolve as PAs, que é a parte de planejamento do projeto, que é nível 2, monitoramento e controle do projeto, que é nível 2, gestão de acordos com os fornecedores, nível 2, gestão de requisitos, nível 2, integração de projetos, nível 3, gestão de riscos, nível 3, e gestão quantitativa do projeto, que está relacionado ao nível 4. Já a parte de engenharia envolve todas as atividades de desenvolvimento e manutenção, no qual nós temos as PAs, que é a parte de desenvolvimento de requisitos, que é nível 3, solução técnica, nível 3, integração de produto, que é nível 3, verificação e validação, que também são nível 3. E, por final, a parte de suporte, que envolve a parte de atividades que apoiam o desenvolvimento e manutenção dos nossos produtos. Então, dentro dessas características, as PAs de suportes, elas tratam o processo que são utilizados no contexto da execução de outros processos, para saber nível de gestão de configuração, garantia de qualidade de processo e produto, medição e análise de decisão e análise casual e soluções de problemas, ok? Então, dentro dessas características, a gente tem uma introdução com relação ao modelo CMMI. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje é basicamente isso.